Agora a gente fala sobre saúde. A escoliose é uma doença que faz com que a coluna comece a se curvar lateralmente de forma anormal. Dados da OMS apontam que a doença afeta até 2% da população mundial. E pensando nisso, neste mês é realizada a campanha do Junho Verde. E o dia 27 de junho, que foi ontem, foi escolhido para celebrar o Dia Internacional da Conscientização sobre a Escoliose Idiopática. Para entendermos mais sobre o assunto, sobre essa doença, como preveni-la e tratá-la, recebemos agora, ao vivo no estúdio, Edilson Guimarães, as fisioterapeutas Yara Donâncio e também a Ana Paula Araújo. Bom dia, sejam bem-vindas ao Jornal da Manhã, Patos. Bom dia, para a gente é um prazer enorme estarmos aqui novamente nesse junho, que é de suma importância a gente levar mais conscientização, mais informações sobre a escoliose. Agradecemos muito pela oportunidade. Obrigada, é realmente um prazer enorme estar aqui mais uma vez. E o nosso foco principal é a conscientização e a detecção precoce das nossas crianças e adolescentes. É isso. Ana Paula, primeira vez aqui no Jornal da Manhã, Patos? Não, já vim outras vezes. Esteve aqui também, né? A Yara não precisa nem falar, né? Já é de casa. Bom, meninas, então vamos começar o nosso bate-papo falando sobre o que é a escoliose. Conta para os nossos ouvintes e telespectadores o que seria a escoliose. Então, a escoliose é uma alteração postural, né, que a gente busca ver dentro da coluna, né, que acomete principalmente adolescentes, um desvio em 3 dimensões. Quando a gente fala 3 dimensões, é porque a gente tem planos de movimentos. Então, para a gente caracterizar como escoliose, a gente vai ter um desvio que, quando a gente olha para a criança de frente, a gente vê ela meio tortinha, fazendo um C na coluna. Quando a gente olha de lado, a gente não consegue observar a presença das curvas fisiológicas da coluna, onde ela vai tender a ter uma perda dessa curvatura. E quando a gente olha de cima, a gente vê um eixo de rotação nessa coluna. Então, a gente precisa de ver esses 3 planos de alteração para a gente caracterizar como escoliose, que nada mais é do que uma alteração da postura. Ana Paula, e como é possível identificar a escoliose? A pessoa mesma, ela consegue identificar isso? O ideal é que os pais fiquem sempre atentos à postura dos seus filhos, principalmente na fase do estirão do crescimento, a partir dos 10, 11 anos. A criança, sempre o pai tem que observar, e a criança com tendência a ter escoliose, ele vai apresentar alteração na altura dos ombros, às vezes um ombro mais baixo do que o outro. Se o pai olhar essa criança de costa, ele vai ver uma alteração na linha da cintura média, uma cintura mais entrada, mais fininha do que a outra. Se ele perceber isso, o ideal é que ele realize um teste que chama teste de Adams, é um teste de 1 minuto, que é um padrão ouro para a escoliose. Ele vai pedir o filho para ficar na frente dele, levar os braços à frente do corpo e inclinar o tronco para frente. Quando a criança fizer esse movimento, se ele tiver escoliose, ele vai apresentar uma alteração na simetria, na altura, na região torácica, um lado mais alto do que o outro, que nós classificamos, nós chamamos como giba. Apresentando esse sinal, o ideal é que o pai leve esse filho a um profissional de saúde para que ele realize, peça um exame, um raio-x panorâmico para detectar a escoliose. Nós possamos, a partir daí, quantificar essa escoliose dele. Pois é, então após o diagnóstico da doença, o primeiro passo é levar no profissional. Qual profissional? Seria só fisioterapeuta? Como é que funciona? Não, assim, ou fisioterapeuta que seja especialista, né, no tratamento da escoliose, que já tem essa visão ampliada, ou um ortopedista, seja um ortopedista especialista de coluna ou um ortopedista da área infantil pediátrica. Então, são os profissionais mais aptos a poder ensinar e dar todas as orientações para aquela família e para aquela criança. E sobre o uso do colete, é indicado para todo mundo que tem escoliose? Quando é indicado o uso dele? Quando nós tratamos de escoliose, nós seguimos as diretrizes de uma sociedade que chama SOSORT, e ela é a sociedade que coordena e orienta todos os estudos e os tratamentos conservadores da escoliose. Ela preconiza o uso do colete a partir das crianças que têm entre 25 até 45 graus de escoliose. Além do uso do colete, tem que ser associado sempre os exercícios científicos específicos para aquela curva. Curvas abaixo de 25 graus não existe indicação científica, e acima de 50 graus também não existe indicação do uso do colete. Entendi. E quando é preciso operar? A cirurgia para correção da escoliose é um procedimento comum de ser realizado, Yara?
A indicação cirúrgica, ela acontece, né, como a Ana falou do uso do colete, a gente, quando tem a escoliose, precisa quantificar em graus essa escoliose. Então, quando a pessoa apresenta acima de 45, 50 graus, ela já tem a indicação de realizar a cirurgia. Não é muito comum, porque hoje, com o nível elevado de consciência, esses adolescentes, né, que é a faixa etária mais comum de encontrarmos a escoliose, têm chegado para a gente, graças a Deus, né, com uma angulação inferior a essa. Então, com isso, a gente consegue reduzir, né, o número de indicações cirúrgicas. Então, existe um critério bem rígido, né, que são angulações superiores a 50 graus. E como é feito o tratamento da escoliose e até quando ele precisa ser mantido? O tratamento da escoliose ele é baseado, a partir do momento que se detecta e o paciente chega para a gente com aquele raio-x panorâmico, que nós identificamos a escoliose, de novo eu volto nas diretrizes da SOSORT. Se ele tiver acima de 10 a 25 graus, são os exercícios específicos científicos para aquela curvatura. E acima de 25, o uso do colete. Esses exercícios são únicos, específicos para aquele paciente, para aquela curva. Cada paciente vai ter um exercício para fazer. Por isso, a importância de fazer com um profissional capacitado, especializado nessa área. O ideal é que você mantenha o tratamento até que ele termine o estirão do crescimento. Terminando o estirão do crescimento, ele pode fazer manutenções, vai para a academia para fazer os exercícios, mas até o estirão do crescimento deve-se manter os exercícios. Agora, algumas perguntas corriqueiras. No caso das crianças e adolescentes fisioterapeutas que são diagnosticadas com a escoliose, uma mochila pesada pode ser um fator agravante? As pesquisas mostram que o uso da mochila não é a causa da escoliose. A escoliose, a principal teorização dela é que ela é idiopática. Nós ainda não conseguimos detectar a causa principal dela. Mas comprovado, pesquisas aí, estudos com mais de 70 mil estudantes, provam que não existe comprovação de que a mochila pesada piore. Lógico que nós desaconselhamos o uso de mochilas muito pesadas, porque podem vir a provocar algumas dores musculares, e nós não gostamos de crianças e adolescentes com escoliose que provoquem cargas axiais, que é quando você faz um peso de cima para baixo. Então, nós desaconselhamos, mas não é a causa da formação da escoliose. E alguns profissionais indicam a natação no tratamento. Só a natação seria suficiente para resolver o problema? Não, pelo contrário, assim, é preciso de que as pessoas entendam que natação nada mais é do que uma atividade física e um esporte. O tratamento da escoliose, ele precisa ser voltado para especificidade daquela curvatura, né? Então, nada que um paciente faça de forma simétrica vai ajudá-lo a fazer uma correção que é assimétrica. Então, assim, muitas vezes a gente recebe pais lá na clínica, né, que levaram seus filhos mais cedo a um ortopedista e que, na época, o ortopedista falou assim, coloca na natação, pai. E a gente sabe, como pais, né, que tudo que você quer é assim, ufa, meu problema está resolvido. Sim. É só pôr na natação? Então, bora lá, vamos matricular esse meu filho na natação. E aí, passado, né, meses, às vezes, esse pai percebe que essa angulação aumentou e a gente sai de um estado onde aquele paciente poderia resolver o problema dele só com exercícios para um paciente que passa a ter indicação de uso de colete 23 horas por dia, os exercícios e com um nível de atenção e de tratamento muito mais avançado. Então, é importante a gente entender que uma atividade física ela é sempre muito bem-vinda, mas que o tratamento precisa ser especializado e específico. E ainda sobre atividade física, a academia de ginástica e musculação pode ser praticada por quem tem escoliose também? Não só pode, como deve. Toda atividade é bem-vinda. Nós sabemos aí dos inúmeros benefícios do exercício físico na vida de qualquer pessoa, principalmente de uma criança, adolescente que está na fase do crescimento. Porém, nós temos algumas recomendações sobre a academia para a pessoa que é portadora de escoliose. Como eu falei, se a escoliose ela é uma curva anormal da coluna vertebral,
qualquer carga axial, qualquer carga que venha da cabeça para baixo, ela pode achatar mais essa coluna e piorar a curva. Então, nós não aconselhamos que ele faça exercícios com carga. Alguns agachamentos onde você coloca a barra, o exercício da panturrilha que você apoia o peso aqui para elevar, esse nós desaconselhamos. Nós também desaconselhamos pelo fato olhando no plano sagital, que é quando a gente olha o paciente de lado, e ele tem uma retificação da coluna torácica, principalmente na escoliose, nós desaconselhamos exercícios que aumentem essa extensão da coluna. As remadas, por exemplo, nós não indicamos na academia. E os exercícios que são os oblíquos, que vai trabalhar as rotações, que é um componente muito grave também na escoliose. Fora isso, super indicado, muito bem acompanhado, a academia é sempre bem-vinda. Sem dúvida. A escoliose, ela pode ser um fator genético? Se a pessoa é diagnosticada com a doença, quais as chances de o filho dela ter também? O grande número de escoliose é o que a gente define como escoliose idiopática. É aquela que, até o momento, não se sabe a causa específica. Dentre as inúmeras causas levantadas para essa escoliose idiopática, o fator genético é um fator considerado. Não se sabe ao certo quais genes, né? Já existem estudos que falam sobre os genes das proteínas, que vão ajudar na formação óssea da coluna. Então, existe sim um fator genético, existe uma predisposição para filhos de pais com escoliose, porém a gente precisa levar as considerações epigenéticas e do meio ambiente. Não quer dizer se um pai tem uma curva muito avançada de 30, 40 graus, aquele filho que mesmo numa fase inicial tenha sido diagnosticado com a escoliose, vá atingir esses graus. Isso tudo depende dos fatores dos meios externos também. É uma predisposição, mas não é uma condição absoluta. O pai tem, o filho vai ter, mas existe sim um fator genético envolvido nessa questão da escoliose. Tem a possibilidade, né? Bom, 7h55, já encaminhando para o final aqui da nossa entrevista, agora para Ana Paula, a escoliose. Ana Paula, só acontece na criança e do adolescente ou, que eu queria saber muito, os adultos também podem desenvolver a escoliose? Nós temos a escoliose idiopática, geralmente ela é detectada no início, na adolescência, mas se passa da adolescência e não é percebida, pode sim virar uma escoliose idiopática do adulto, pode sim, e vir a tratar. Uma outra escoliose que pode aparecer no adulto é o que nós chamamos da escoliose degenerativa. Fatores como a idade, fraturas, más posturas, podem sim levar a uma escoliose idiopática do adulto. O tratamento é baseado da mesma forma, só que nós temos outros objetivos. Nós não vamos mais ficar tão preocupados com a progressão da curva, porque nós sabemos que uma curva ela tende a crescer até terminar o estirão do crescimento. Mas nós vamos nos preocupar com um pouco da estética, porque o adulto vai ficar muito incomodado, as dores que vão ser muito recorrentes numa escoliose do adulto, mas fora isso, o mesmo tratamento da escoliose idiopática do adolescente. O uso do celular, será que impacta nisso também, na escoliose? Adultos, por exemplo, podem ficar só com a cabeça baixa, né? Vocês acham que impacta? Não, o uso do celular ele pode trazer outros níveis de impacto, né? Mas é muito mais, às vezes, uma postura assumida, né, naquele momento do uso do celular, mas no fato de ser um fator causal para a escoliose, não. E agora uma pergunta interessante, como a escoliose é tratada durante a gravidez? Vocês já tiveram algum caso assim? Sim, já tivemos. Não é nosso foco principal, mesmo porque o corpo vai passar por muitas mudanças posturais, mudanças todas, o crescimento da barriga, o aumento da lordose, então não é nosso foco principal, mas ela pode ser tratada porque pode acarretar em dores pela mudança postural nesse momento, então nós vamos tratar, mas não vai ser o foco de correção de curva nesse momento, não. Bom, e a gente falou no inicinho da nossa entrevista sobre a campanha, né, de conscientização do Junho Verde, que foi comemorado ontem. Yara, comenta pra gente um pouquinho a respeito dessa campanha.
É uma campanha que surgiu no intuito de elevar mesmo o nível de consciência, de informação a todos os pais, principalmente, famílias, né? Eu acho que a gente ainda fica muito aquém no Brasil. Eu penso que seria muito importante a gente fazer um trabalho de triagem já no período escolar. Então, todos os profissionais que trabalham de forma específica e especializada, voltada para a escoliose, se unem nesse momento para que a gente consiga trazer de forma mais precoce essa pessoa para o tratamento, para que a gente evite que essa pessoa sofra por intervenções mais complexas e mais invasivas, né? Então, é super importante. Outra coisa que a gente consegue quando a gente traz essa conscientização, né? O ano passado a gente fez muito isso nas nossas redes sociais, que é trazer os próprios pais, né, para prestarem depoimentos, as adolescentes, que o número maior são de meninas, né? Com o uso do colete, que a gente entende que não é fácil, né? Você, de uma hora para outra, ter que chegar na escola usando colete, com esse inúmero quantidade de bullying. Então, esse momento da campanha, ele ajuda a quebrar muitos paradigmas e muitas crenças para que a gente facilite, né, a interação dessa família e desse paciente no meio social como um todo. E lá na clínica vocês fazem esse trabalho de conscientização também? Fazemos o tempo todo, sempre que possível, e até mesmo assim, com a área médica, né? Porque às vezes um ortopedista que não trabalha, né? Eu falo do ortopedista que é o médico que a gente trabalha de forma direta, o pediatra, né? Não trabalha com isso todos os dias, não está ali atualizando, né, sobre isso todos os dias. Então, é importante que a gente também crie esse vínculo, né, esse canal aberto, para que possamos somar e facilitar a vida do paciente. Excelente, essas então as fisioterapeutas Ana Paula Araújo e Yara Donâncio tratando sobre esse assunto tão importante que é a escoliose. Muito obrigada pela participação de vocês e um ótimo dia, viu? A gente que agradece, um ótimo dia a todos. Obrigada, mais uma vez um prazer. Bom dia a todos.